Oi gente, como é que vocês estão? Hoje a dica é não se sabote na hora da prova. Eu vou contar para vocês a minha experiência de como foi a minha prova no TRF2, que é onde eu trabalho hoje, que eu passei em primeiro lugar como analista administrativo, mas nem sempre tudo foi tão tranquilo e foi tão fácil todo esse processo, porque eu quase me sabotei na hora de fazer essa prova. A primeira coisa que eu sempre falo para vocês é tenham uma estratégia testada antes de chegar o dia da prova. E eu tinha, claro, né? Eu cheguei na prova, eu já sabia que eu ia começar pelas específicas, porque as específicas tinham um peso muito maior, eu acho que era 2 de peso, e tinha também uma quantidade maior de matérias e matérias que eu tinha mais afinidade. Então comecei com as específicas, senti que eu estava indo bem nas específicas, e aí eu fui para as provas gerais e me deparei com uma prova de português super complicada para mim. Para mim, naquele momento, aquele texto não fazia o menor sentido. Normalmente eu gosto dos textos que aparecem, mas aquele texto, para mim, eu entrei em um conflito porque eu não concordava com nada que estava naquele texto. Eu achava aquele texto absurdo. E as questões em si também eu não conseguia entender, eu não conseguia responder. Eu comecei a responder aquilo naquela afobação, naquela ansiedade. E aí, acabei de fazer a prova. Eu sempre deixo, né? Eu tento fazer essa prova de uma forma mais rápida e depois eu consigo voltar em algumas partes que eu acho que preciso voltar. Então eu ainda tinha tempo. Quando eu terminei, eu pensei assim: eu não fui bem nessa prova de português. Eu tenho certeza absoluta que essa prova de português é capaz de me tirar desse concurso. Eu sabia que eu tinha ido bem na prova específica e nas outras matérias das provas gerais, mas português eu sabia que eu estava indo mal. E aí eu parei e comecei a me sabotar. A mente prega umas coisas na gente. Eu comecei a pensar: poxa, tanto tempo estudando pra nada, gente, esse negócio não deve ser pra mim, esse negócio de concurso. Nossa, gastamos um dinheirão na época, meu namorado, que hoje é meu marido, tinha me ajudado a poder pagar essa viagem, né? Foi um investimento alto, eu nunca tinha saído pra fazer uma prova, né? Saí da minha cidade pra fazer a prova em outro estado, então a gente sabe que não é barato. E ele que me ajudou, e eu, poxa, como é que eu vou dizer pra ele que eu fui mal em português? E eu gastei esse tanto de dinheiro à toa, fiz tudo isso à toa. Eu comecei ali a questionar várias coisas em relação à minha competência, em relação ao que eu ia falar para os outros, o que os outros iam pensar de mim, como que eu ia lidar com aquele fracasso. Gente, tava pensando tudo isso na hora da prova, ver se faz algum sentido. E aí eu parei e consegui ter um pouco de consciência. Naquele momento eu pensei: eu não posso me sabotar agora. Se eu quero daqui a pouco, quando eu sair dessa prova, ficar pensando mil e uma coisas ruins a respeito de mim mesma, o que nunca é recomendável, mas se eu quiser fazer isso, que eu faça. Mas que eu não faça isso nessas 4 horas e meia, que eu acho que era o tempo que eu tinha para fazer aquela prova. E aí o que eu fiz? Eu resolvi respirar. Eu já tinha ouvido falar sobre isso em algum momento, em algum lugar, mas eu nunca tinha exercido isso, né? Hoje eu faço yoga, hoje eu entendo um pouco melhor sobre isso, mas na época eu não sabia, mas já alguém já tinha falado pra gente respirar fundo na hora da prova se a gente estiver nervoso, e foi isso que eu fiz. Eu parei e respirei fundo várias vezes e pensei: eu vou fazer o melhor que eu posso. Eu estudei muito para vir até aqui, para ficar nervosa numa prova e saber que eu tô errando várias questões sem nem tentar melhorar. Eu respirei, me tranquilizei e decidi que eu ia fazer o que eu pudesse naquela prova. Eu reli o texto, até hoje eu não concordo com aquele texto, e fui voltando nas questões de português. E eu fui reparando, gente, na cara que eu estava errando algumas questões que eu sabia que eram fáceis para mim. Poxa, gente, não é essa a resposta, tenho certeza, olha só, essa aqui é a pior alternativa que eu poderia estar marcando. E nisso aí eu fiz uma correçãozinha ali de umas 3 ou 4 questões de português que me salvaram e que com certeza me colocaram hoje no órgão trabalhando como estou fazendo hoje. Então a dica é: não deixe que esses pensamentos destrutivos te acometam na hora da prova, se livre deles. Se você quer pensar e se destruir, faça isso depois de sair da prova. Naquele momento, respire fundo, tente limpar a sua mente e tente mandar energia positiva para você mesmo, dizendo que você vai fazer o seu melhor. O que estiver ao seu alcance, você vai fazer. É isso que importa na hora da prova. É muito pouco tempo para você desperdiçar pensando em qualquer outra coisa, em qualquer outra pessoa. Aquele tempo é hora de fazer a prova.
Então, eu espero que vocês tenham gostado e espero muito, muito mesmo que vocês não se sabotem na hora da prova.